Olá você, aluno da EBD. Que bom mais uma vez estarmos juntos a fim de aprendermos a respeito da palavra do nosso Deus. Amém? O tema a ser discorrido é: examinai as Escrituras. Vamos falar com Deus? Bondoso Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Que teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos usar para aprender juntos, ó Pai, como irmãos em Cristo Jesus, ó Pai, e também, ó Deus, a falar da tua palavra. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento para pregarmos a tua palavra até os confins da terra. Toma cada um dos teus filhos em tuas santas mãos e alcance-os, abençoe-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Pois bem, examinai as Escrituras. O que significa a palavra examinar na Bíblia Sagrada? Vamos ver aqui. Ter algo em consideração, refletir, examinar um assunto antes de tomar uma decisão, né? E o que encontramos na Bíblia, né, dentro dessas orientações ou dentro dessa orientação? Vemos essa orientação em João, capítulo 5, versículo 39, que diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Outra orientação que nós vemos também em Oséias 4, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Aqui a palavra de Deus, né, o Senhor Deus apresenta uma denúncia contra os sacerdotes. Eles se desviaram, tornaram-se idólatras e também abandonaram o ensino da lei, abandonaram o ensino da palavra de Deus. Isto fez com que o povo de Deus se afastasse de Deus e esquecesse os seus mandamentos, ou seja, os mandamentos do Senhor, né? Consequentemente, começaram a pecar contra Deus. É assim que acontece em nossas vidas também. Quando nós temos contato, quando nós temos a Bíblia, a palavra de Deus ao nosso alcance, em nossas mãos, lendo, estudando a palavra de Deus, nós vamos abençoar outras vidas, né? E também vamos ser abençoados. A leitura regular da Bíblia é muito importante em nossas vidas. Se nós não nos submetermos, né, nossas vidas à revelação da palavra de Deus, podemos pagar um preço muito alto, né? Ou seja, é preciso que eu, como servo de Deus, seja submisso à palavra de Deus. Aprenda, esteja pronto em colocar em prática os ensinos da palavra de Deus, né? Também nós não devemos nos esquecer também que a falta de conhecimento pode levar o homem a ruínas. Ou seja, se você não tem esse conhecimento, a palavra de Deus ao seu alcance, você tem essa intimidade, esse manejo, né, com a palavra de Deus, o que pode acontecer? Você vai ser levado por ventos de doutrinas. Você vai ouvir uma palavra aqui, outra lá e outra acolá, vai acabar se afastando da presença de Deus e talvez também da própria igreja. E o que a Bíblia diz sobre conhecimento? Feliz é o homem, feliz é a mulher que acha a sabedoria, e o homem é a mulher que adquire conhecimento. Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Né? A palavra de Deus
já nos responde aqui, né, dando uma explicação. Feliz é o homem e a mulher. Quer ser feliz? Adquire sabedoria e adquire conhecimento, né? E onde nós podemos encontrar? Examinando as Escrituras, examinando a palavra de Deus. Você ouve uma palavra que foi pregada, uma palavra que foi discutida, uma palavra que foi ensinada, exemplo, o que nós estamos falando aqui. Você vai para a palavra, vê se realmente está certinho. Isso é importante. Quando examinamos as Escrituras, buscamos nela sabedoria, conhecimento, intimidade de Deus, e etc, e etc, e etc, e etc. Sabe por quê? A palavra de Deus é a verdade que liberta. A palavra de Deus é a palavra que cura, que santifica. Portanto, é preciso ter intimidade com essa palavra. É preciso que eu venha ler essa palavra. É preciso que eu venha procurar colocar em prática, não só ler, mas procurar viver a palavra de Deus. É difícil? É difícil. Mas nós vamos ser felizes. É preciso estudá-la. É preciso ter intimidade com essa coletânea, pois é a palavra viva de Deus, né? E quando nós lermos esta palavra, nós vamos ter vigor, vamos ter conhecimento, entendimento, sabedoria. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando estudamos este livro, precisamos fazer com prazer, alegria, pois vamos obter muitas informações com o intuito de nos guiar como um bom soldado de Jesus Cristo até as mansões celestiais. Amém? Quer ir para mansões celestiais como um bom soldado de Cristo? Tenha intimidade com a palavra. Coloque em prática esta palavra. A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros. Portanto, como diz o autor, a Bíblia é para todas as pessoas, todas as nações. Nós temos por direito e obrigação de colocar tudo isso em prática. A palavra de Deus nos orienta a isso. Quantos crentes têm dificuldades em ler a Bíblia? Quantos crentes têm dificuldades? Quantos? Muitos acham a leitura da Bíblia difícil. Já outros acham a leitura da Bíblia tediosa, ou seja, tedioso. Deus não quer que você se sinta assim. Quando somos convertidos, temos relacionamentos com esse Jesus maravilhoso e com a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus, e com isso tornamos parte da noiva do Senhor Jesus Cristo. Como vemos em Isaías capítulo 61, versículos 10 e 11. Versículo 10: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbantes sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Versículo 11: porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nela se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a sua justiça e o louvor para todas as nações. Amém? Isaías fala ao povo de Israel, Isaías fala ao povo de Judá. Vemos aqui um preparo de santificação, a igreja, se santificando para o seu noivo, para se encontrar com o seu noivo. E quem é o noivo? Jesus Cristo, não é isso? Amém? Vemos também em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, o seguinte, versículo 12: revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade,
Versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Em Jesus Cristo temos uma vitória, e essa vitória vem do alto, vem de Deus, vem do Senhor Jesus Cristo. E agora nós somos eleitos, servos de Deus. Sabe por quê? Jesus Cristo, ele pagou o preço lá na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos, né? E nós temos vida para com Deus, não é isso? Meus queridos, como pessoas convertidas no Senhor Jesus Cristo, somos passageiros aqui na terra, como o autor também, ele nos fala, nos orienta. Somos viajantes para o lar de Jesus Cristo. Não vamos ficar aqui permanente nessa terra, vivendo aqui no meio do pecado, né? Jesus Cristo vai voltar, vai livrar, vai libertar a sua igreja, né? Na verdade, nós já somos libertos em Jesus Cristo. 1 Pedro 2,11. Somos viajantes para o lar de Jesus Cristo. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscências carnais, que combatem contra a alma, né? Aqui nós temos uma orientação para nós estarmos afastando tudo aquilo que é da carne, que nos leva ao pecado, né? E pegar a palavra de Deus e estudar, comê-la, colocar em prática. Também fazemos parte como alunos da escola de Jesus Cristo. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Somos alunos, ou seja, a palavra aluno em latim significa discípulo. Somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos convertemos, nós tornamos discípulos de Jesus Cristo. Sendo assim, somos alunos desse Jesus, desse Salvador, desse que nos libertou, na escola dele. Não é isso? E nós aprendemos da palavra de Deus. Também somos soldados no exército do Senhor Jesus Cristo, como nós vemos em 2 Timóteo 2,3, que fala: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Não é isso? A nossa luta aqui nesta terra é um constante contra as forças do mal. E é por isso que devemos nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes nos dias maus, não é isso? Ficar firmes contra a cilada do diabo, como nós vemos em Efésios capítulo 6, versículo 11. O que aprendemos até agora é que a palavra de Deus tem uma palavra para cada tipo de pessoa, seja ela a noiva, o viajante, o aluno e também o soldado. E como o autor nos impulsiona, ele nos orienta que devemos ler a Bíblia toda, completamente, de Gênesis ao Apocalipse. Pois como igreja fazemos parte da noiva do Senhor Jesus Cristo. A leitura da Bíblia é muito importante, como fala também o autor. Quando estudamos a Bíblia, temos uma visão panorâmica das Escrituras. Aprendemos a história progressiva de Deus e compreendemos todo o plano de Deus para a restauração do homem pecador. O Senhor é o noivo e nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então devemos ler a Bíblia, né, como se fosse uma carta de amor do noivo, do começo até o fim, como o autor nos orienta. A Bíblia, quando foi escrita, não havia divisões, nem capítulos e versículos, como fala o autor. Como é bom ter intimidade com essa palavra. Como é bom nós
termos conhecimentos, lermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Há muitos trechos na Bíblia que são difíceis, como nós já falamos. O próprio autor aos Hebreus não negou que havia coisas difíceis, né, de se entender na Bíblia. Né? Hebreus capítulo 5, versículo 11, nós vemos. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de aplicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Mas o que nós vemos aqui, houve, né, acusou, né, que nós vemos dentro de Hebreus, né, dentro dessa leitura, que acusou os primeiros crentes, porquanto vós tendes tornados tardio em ouvir. Ou seja, é no nosso tempo, é no nosso querer, é aquilo que a gente quer, né? Então, muitas das vezes nós vamos entender errado e vamos colocar também em prática de maneira errada. Então, é preciso estarmos, né, ser sábios, né, para poder aplicar a palavra de Deus, né, deixar que o Espírito Santo de Deus aplique a palavra de Deus em nossos corações, não é isso? Se você tem, também nós tivemos a Bíblia também, como o autor fala, né, como um mapa de viagem. Se você tem um mapa, ou mesmo um simples roteiro para chegar a algum lugar, onde você leva esse roteiro? Nas mãos, guarda-malas ou porta-malas, né? É preciso estar disponível nas mãos. Com a Bíblia não é diferente, ela tem que estar ao nosso alcance, né? Constantemente o cristão ele deve estar lendo a Bíblia para não errar o caminho até o céu. Como peregrinos e forasteiros, estamos viajando para o nosso lar celestial. O autor também nos mostra a Bíblia como um livro-texto da escola. Portanto, é preciso aplicá-lo, né? É preciso estudar ele diariamente, conhecer o conteúdo ensinado, dedicar tempo ao estudo, pesquisar para aprofundar o conhecimento transmitido. Quando o apóstolo Paulo disse que o estudante Timóteo deveria manejar bem a palavra, ele estava sugerindo que o jovem Timóteo dedicasse tempo ao estudo da Bíblia, a fim de ser aprovado perante os desafios. Né? O autor também nos mostra a Bíblia como ordens militares, conscientes. Né? Que característica marca a vida de um soldado? A disciplina e a hierarquia, não é isso? Quando um soldado não cumpre ordens, o que acontece com ele? Quando um soldado ele não tem aquela situação de estar obedecendo ao seu superior, o que pode acontecer com ele? O que acontece quando o soldado quebra o código de conduta militar? Quando o soldado não cumpre, né, as ordens que ele recebeu, né, quando ele não se veste para uma luta, né, conforme com a roupa, né, que ele deveria estar, o que pode acontecer? Né? O que pode acontecer com um soldado que não se prepara para a luta, para a guerra? A quem o soldado deve obedecer? Quem é o comandante do soldado cristão? Quem é o nosso general é Cristo, não é isso que a gente canta? Né? Jesus Cristo. Portanto, cada um de nós devemos ser um cristão, termos consciências de ter a palavra de Deus em prática. É preciso aprendermos com a palavra de Deus, pois ela é a palavra que liberta, ela é a palavra que nos dá vida eterna para com Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, não se esqueça, examinai as Escrituras, porque ela vai te levar às mansões celestiais, ela vai te levar à palavra de Deus, à salvação eterna para com Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, por esta palavra. Obrigado, ó Deus, por cada aluno, ó Deus, que está, ó Deus, ouvindo, ó Deus, participando, ó Deus, conosco, ó Deus, que o Senhor possa a cada um de nós dar a iluminação do Teu Divino Espírito Santo. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome
de Jesus Cristo. Amém?